Bom dia, pessoal. É um grande prazer estar aqui no Case Startup Summit 2020, esse grande evento do Sebrae, da ACAT e da Associação Brasileira de Startups. O meu nome é Rodrigo Lossi, eu sou diretor da Dialeto. A Dialeto é uma plataforma de serviços de comunicação e marketing voltado para empresas de tecnologia. A gente tem uma grande experiência de participar de vários ecossistemas, sobretudo o ecossistema aqui de Santa Catarina, né? A própria ACAT, que foi quem nos convidou para inclusive, para esse painel. Eu sou assessor de comunicação da CAT já há quase 15 anos, então acompanhei muito o desenvolvimento do ecossistema de inovação de Santa Catarina e também o reflexo dele para o país. Então, um grande prazer mesmo estar conectado aqui. Bom, o convite que eu tenho para apresentar para vocês agora é um painel sobre comunicação e marcas de empresas de tecnologia em ecossistemas de inovação. A ideia é compartilhar um pouco o que algumas empresas do nosso ecossistema do país têm desenvolvido com relação à comunicação e marca, né, tanto no momento atual, mas olhando para uma visão da escala de crescimento de uma empresa, de uma startup, desde o estágio inicial até empresas consolidadas. Então, a gente tem bastante orgulho de ter aqui como convidados e convidadas o pessoal do iFood, da Nelway e da Social Base. A gente escolheu a dedo, entendendo o momento de cada empresa que está participando aqui. Então, eu queria apresentar a vocês para falar sobre, então, compartilhar as experiências e conhecimentos, né, de construção e valorização de suas marcas, né, e como utilizam comunicação e marketing nesse sentido, a Eliane Santos, que é especialista em comunicação corporativa no iFood. Eliane, muito obrigado pelo convite, e também teve passagens para outras empresas, grandes empresas, então certamente vai trazer um processo muito rico, e agradecer muito o convite. Depois eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem, falarem um pouco mais sobre seus desafios nas suas empresas. A Raquel Gondim, que é gerente de marketing de conteúdo e comunicação da Nelway, né, que tem passagem também em várias agências, veículos. Então, Raquel, obrigado por estar aqui com a gente também conversando. Obrigada, sobre esse tema. Lúcio. A Nelway como também uma referência do nosso ecossistema aqui de Florianópolis, mas com atuação nacional, né, com atuação forte em São Paulo. E também um grande prazer ter comigo também o Leonardo Camacho, que é diretor de marketing, vendas e CS, Customer Success da Social Base. O Camacho também tem uma experiência em várias startups, né, Camacho, Conta Azul, Newin, aqui do nosso ecossistema de Santa Catarina, mas também empresas de comunicação. Então, prazer te ter aqui também nesse painel. Certamente vai ser super rico estar contando com as experiências de vocês, né, em diferentes estágios de negócios. Bom, eu vou começar então com a Eliane, para a Eliane se apresentar um pouquinho mais, falar qual que é o desafio dela, quanto tempo está no iFood e qual que é o desafio de comunicação e marketing, pensando em inovação, tecnologia. Bem, bom dia a todos, muito obrigada pela introdução, é um prazer estar aqui, poder participar deste evento e trazer um pouco da minha contribuição do ponto de vista de comunicação, né, e narrativas institucionais. Eu sou formado em comunicação, né, em publicidade e propaganda, e ao longo da minha carreira eu tive a oportunidade de trabalhar com comunicação nas diversas áreas, interna, externa, relações institucionais, content marketing e também sustentabilidade, né, que é uma área transversal, mas que a comunicação é extremamente importante para que a gente possa, de fato, legitimar e dar voz àquilo que a organização está fazendo. Eu venho de um modelo de economia tradicional, então, ao longo da minha trajetória, eu trabalhei por muitos anos em empresas do setor de energia, e mais recentemente eu migrei para o setor de bens de consumo, então trabalhei numa empresa que tinha foco em B2C e B2B, mas também da economia tradicional, e há cerca de 8 meses eu ingressei no iFood com este desafio e com esse presente, que é de fato a gente construir uma narrativa institucional muito centrada, de fato, numa proposta de valor, de relacionamento, de engajamento, de experiência da marca com os seus usuários. Então, acho que vai ser um papo bem interessante aqui, poder falar um pouquinho dessa mudança, né, de um modelo de economia tradicional para um modelo de gig economy, de nova economia, que tem muitos desafios, mas que no final do dia, né, busca de fato esse encantamento, essa proposta de valor legítima para que a gente possa manter, conquistar, né, e ter de fato defensores da nossa marca.
Eliane, eu vou fazer já uma dinâmica de já fazer uma pergunta para ti em direto, porque daí a gente já traz o assunto já conectando com o que tu apresentaste. Eu acho que quando fala de economia, gig economy, né, o desafio é tem que conversar com muitos públicos, né, ainda mais uma visão do iFood, que é um marketplace. Qual que é o desafio de fazer comunicação de marca olhando para vários públicos, né, e às vezes quando a gente fala em público e stakeholder, não é só o cliente, né, ou o estabelecimento comercial que está lá na ponta, mas também tem instituições públicas, tem instituições regulatórias, né, o mercado de entregas, tem vários desafios desse mercado. Qual que é o desafio de unir vários públicos numa comunicação que possa ser assertiva e adequada para cada canal? Sim, é uma excelente pergunta. Lá nós estamos divididos em diversas áreas que conversam com os seus diferentes públicos. Então, como você mesmo colocou, a gente tem uma área de políticas públicas, né, que ela lida essencialmente com esses atores públicos, atores institucionais. A gente tem algumas áreas que são descentralizadas, mas que no final elas se comunicam com o nosso ecossistema. Então a gente está falando de entregador, a gente está falando de restaurante e o próprio cliente final, que é o usuário do app, né? Que tem toda uma área de marketing que faz essa relação muito mais direta de oferta de serviço para esse público. Cabe a nós, como comunicação institucional, e juntamente com essa área, a gente tem também a parte de branding, que é de fato como é que a gente constrói, qual é o posicionamento desta marca, e a partir desse posicionamento, quais são as nossas narrativas institucionais. Então, de fato, é um desafio, porque a comunicação institucional, ela tem um papel de governança, né? Ela que precisa dar as diretrizes e cada vez mais o tom como que essas outras áreas se comunicam. Não faz muito sentido eu ter uma comunicação para o meu usuário, uma comunicação, obviamente, que é ofertada em serviços, se a minha narrativa vai na contramão daquilo que eu estou propondo como institucional. E como você falou, a gente conversa com outros públicos, então a gente também tem toda a relação com os atores de imprensa, a gente tem uma relação com diversos atores da sociedade que tem relação com sustentabilidade, que tem relação com inovação. Então, a gente está no momento, de fato, de construir uma narrativa para o iFood muito a partir desse momento que a gente vive, que a gente começou a viver, né, a partir da pandemia, em que as pessoas hoje têm uma conexão muito maior com a marca pelaquilo que elas oferecem como propósito, e não só pela oferta dos seus serviços. Mas respondendo a sua pergunta, é desafiador, são diversas áreas que existem, e a gente, como comunicação institucional, está ali conectando todas essas pontas para que a gente tenha uma unicidade nessa narrativa, né? E complementando, tem a questão da urgência, né? A gente vem de um modelo que é de startup, que tem uma necessidade também de uma comunicação mais urgente. Então, a gente também tem que equilibrar, né, essas expectativas para que a gente possa, de fato, ser assertivo e fazer a melhor entrega de comunicação. Excelente, excelente. Eu acho que quando a gente pensa na complexidade que é uma operação como do iFood, né, e na grandeza, né, de atuação, tem diversos desafios que eles nunca são únicos, né, acontecem muito em paralelos com esses diferentes públicos. Muito legal. Eu queria agora passar para uma experiência com a Nelway, uma experiência mais B2B, vamos dizer assim, né, que é uma característica muito forte, inclusive, no nosso ecossistema aqui em Santa Catarina, né, de trabalhar mais a visão de negócio para as outras empresas. Então, eu queria, Raquel, primeiro que tu falasse um pouco sobre a estrutura de comunicação, né, e marketing da Nelway, né, e como que foi a tua trajetória e desenvolvimento, né, nessa posição na Nelway, mas também tu já trabalhou em outras posições. Eu queria ouvir um pouco da tua trajetória e como se conecta com o atual momento da Nelway. Legal, Lócio, um prazer estar aqui. Bom, na Nelway hoje a gente tem uma estrutura, né, de marketing e comunicação. A gente tem uma CMO, né, a Fernanda Baggio, e debaixo dela a gente tem 4 áreas dentro do marketing e que elas se falam muito, né? Então, o negócio da Nelway é um negócio bastante complexo, né? Que começa muito baseado em inovação. Então, a gente até viu nesse momento de pandemia, a gente lançou diversos produtos de acordo com a necessidade dessas empresas, né? Para sobreviverem, se manterem competitivas nesse cenário. Então, o marketing tem que acompanhar esse processo, que às vezes é um processo complexo, que começa lá na tecnologia e chega na gente para a gente traduzir isso para o mercado, né? Então, a gente tem 4 áreas, uma área de inteligência, que é realmente uma área que olha para o mercado como um todo, entende quais são as demandas das empresas, né? O que as empresas estão precisando de solução, olha para a concorrência, passa todos esses insights para a gente, olha muito para o inbound marketing também, né? Para a gente, para geração de leads, como que a gente vai conseguir esses leads
serviço por mídia paga. A gente tem uma área de eventos, né, que coordena tudo, agora tudo virou online, né, os webinars, mas antes a gente tinha muitos eventos presenciais também. A gente tem a área de produtos, né, que é a área que realmente olha para a esteira de produtos da Neoway, então, que está sempre ali conversando com a área de produtos, o que vai ser lançado, o que vai ser aprimorado, como que está isso no dia a dia. Então, essa área alimenta todas as outras áreas, né, com esse conhecimento sobre as soluções. E tem a minha área, que é a área realmente de conteúdo e comunicação. Então, a gente trabalha a parte de marketing de conteúdo também, então, conteúdo de blog, né, para geração de leads, e toda essa parte institucional também está debaixo do meu time. Eu sou jornalista de formação, então é uma experiência um pouco diferente, porque eu sou mineira, sou de Belo Horizonte, então eu trabalhei alguns bons anos na imprensa de lá, cobri política, economia, um pouco de empresas também. Depois eu me mudei para São Paulo há 6 anos e comecei mais fortemente nessa parte de comunicação corporativa, né? Então, trabalhei em agências, atendi algumas empresas de vários segmentos, inclusive tecnologia, e hoje na Neoway é um processo bastante diferente, é muito interessante também, mas eu acho que essa base do jornalismo guia muito o trabalho, né, porque eu falo que, independente se eu vou trabalhar comunicação na imprensa, ou redes sociais, ou mesmo para uma comunicação para conseguir lead, né, marketing de conteúdo, no fundo a gente está sempre contando histórias, né, então, quais são as histórias que a gente quer contar, quais são nossas boas histórias, né, toda empresa tem seus valores, como a Eliane comentou, né, ela tem seus valores, ela tem o que ela quer passar de valor, o que ela quer construir para a sociedade, e como que a gente conta essa história, né, não só de empresa, mas dos produtos também, né, então todo produto também conta uma história, e como que a gente conecta essa nossa história com a história externa, né, da necessidade das pessoas. Então, é um desafio super interessante, e vamos falar um pouquinho mais aí ao longo do evento. Prazer Legal, estar aqui. Raquel. Ótimo, obrigado novamente pela tua presença. Eu queria aproveitar, conectando um pouco com a tua experiência, né, enquanto jornalista que também passou por redação e depois trabalhou em agências e com diversos tipos de segmentos. Quais tu acredita que sejam os desafios mais diferenciados que a comunicação de marca de uma empresa de tecnologia B2B tem em relação a outros segmentos? Quais são as particularidades que tu acha que a gente vai ter? Tem muita gente nos assistindo aqui que estão no começo de uma startup, ou já estão num estágio um pouquinho mais avançado em querem se aprofundar com empresas que são referências, né, com relação à comunicação e marketing. Então, eu queria que tu falasse um pouco dentro da tua trajetória profissional, o que tu vê de diferenças de comunicação de marca para empresas de tecnologia traz, que são ou muito particulares ou são muito específicas, que tu acredita dessa indústria? Eu acho que a tecnologia tem essa particularidade de ser muito dinâmica, né? Então, assim, quando você faz comunicação para a empresa de tecnologia, você tem que estar muito antenado, porque a gente muda o tempo todo dia. Então, é muito diferente de trabalhar para outros segmentos, né? Então, fazer comunicação para tecnologia significa entender bem do negócio, estar atento a tudo que está acontecendo, todos os movimentos. Então, como eu falei, a Neoway na pandemia, do dia para a noite, a gente começou a desenvolver várias soluções, e é papel da comunicação entender aquelas soluções, interpretar e traduzir, que é uma outra particularidade da tecnologia também, né? Então, muitas vezes, o time técnico é realmente muito técnico, então eu falo, gente, vamos traduzir, vamos falar a língua de quem todo mundo tem que entender, né? Então, quando a gente faz um conteúdo, uma comunicação, a gente tem que ser claro, a gente tem que ser empático com aquela pessoa que vai ser atingida por aquela comunicação, e a gente tem que mostrar como que aquele produto, no nosso caso, né, a gente trabalha com Big Data, inteligência artificial, como aquele produto que às vezes é tão complexo, né, em termos de tecnologia, como que ele chega na ponta e resolve um problema do dia a dia do negócio, né? Então, eu acho que o principal desafio da comunicação para a empresa de tecnologia são 2, na verdade, é a questão da agilidade. Então, a sua comunicação tem que conseguir acompanhar a agilidade da tecnologia, e realmente essa questão de saber traduzir de uma linguagem que não seja tão técnica para algo que todo mundo vai entender e vai se conectar com a marca, né? Legal, muito bom, Raquel, muito obrigado pela tua contribuição. Acho que quando a gente olha para empresas como a Neoway, né, que tem tecnologias muito avançadas e que são protagonistas dentro do seu segmento, quando a gente fala em Big Data, quando fala em Data-Driven Business, né, eu acho que tem várias coisas que a Neoway é bastante referência por conta dessa complexidade, dessa construção já de algum tempo. Obrigado muito pela tua participação até aqui. Bom, agora eu quero conversar então com o Leonardo Camacho, né, que é o diretor
de marketing, vendas e CS, vários chapéus aí, né, Camacho, com relação à Social Base. Camacho, fala um pouquinho mais sobre a tua trajetória, a tua experiência até chegar na Social Base e quais são os desafios de comunicação e marca quando tu pensa no negócio da Social Base, né, que é uma startup, mas que já tem alguns anos aí já de mercado dentro da atuação de vocês, né? Camacho, tá no mudo, não sei se tu tá me ouvindo, tá no mudo, acho que a gente não estava te ouvindo, desculpa. Poxa, desculpa eu. Bom dia aí para todo mundo, então, prazer estar aqui com vocês, especialmente as marcas, né, Nel e iFood, são marcas que eu já admiro há algum tempo. Estou contigo, Lócio, que também que é uma pessoa que eu admiro e respeito pra caramba, então, para mim é uma honra estar aqui com todos vocês. E eu comecei minha trajetória no segmento bem tradicional, que é o segmento farmacêutico, uma empresa multinacional de origem dinamarquesa. Fiquei lá por um bom tempo, contando a história, fazendo da história longa uma história curta. Depois eu saí dessa empresa, fui para uma outra multinacional na área de comunicação, também uma empresa global. E em todas as empresas por onde eu passei, eu tive a oportunidade de trabalhar com projetos tanto de escopo nacional, local, quanto de escopo multicultural ou até mesmo global. E minha atuação sempre teve, até então, ligada à área de comunicação, branding, gestão de marcas, vendas, marketing propriamente dito em suas diversas variantes. E em 2016, eu me interessei pelo mercado de tecnologia e tive a oportunidade de ingressar em uma startup que foi uma escola para mim, que foi a Conta Azul. Trabalhei lá por 2 anos, em seguida vim para Floripa, né, e acabei conhecendo a Social Base e estando aqui, né. Hoje o time que eu lidero é responsável por toda a jornada das pessoas que se relacionam com a Social Base. Então, desde do primeiro momento, o primeiro contato, através dos canais de marketing, passando por vendas, até depois que essa empresa acaba fechando negócio com a gente, se tornando um cliente, também é o meu time, através das pessoas especializadas em Customer Success, em sucesso do cliente. Então, na verdade, são 3 papéis, mas é um único time totalmente integrado, dedicado ao sucesso das pessoas e das empresas que optam em trabalhar com Social Base. Então, é um trabalho bem legal, e no fim das contas, o objetivo do meu trabalho e do trabalho da minha equipe é promover o crescimento, tanto das gerações de receita da Social Base, quanto o crescimento dos nossos clientes, no que diz respeito à sua capacidade de resolver problemas de comunicação com a nossa solução. Além de entregar uma solução para o mercado e garantir que o nosso produto seja distribuído adequadamente, a gente também tem a missão de distribuir, de divulgar amplamente o nosso propósito. Aqui na Social Base, nós somos movidos pela crença de que todos precisam se comunicar. Então, a gente trabalha para que, desde o CEO até as equipes que estão mais na ponta operacional do negócio, tenham facilidade, tranquilidade e segurança para receber e trocar informações no dia a dia. Nossa filosofia de trabalho é transformar a comunicação. Então, a gente quer que a comunicação vá além do trabalho de manter os canais internos atualizados com novas notícias, né, mas que passe a ser também um grande orquestrador do desempenho e da produtividade das pessoas no dia a dia do trabalho. Então, todos nós sabemos que a comunicação pode tanto ajudar quanto atrapalhar a produtividade de uma pessoa. Então, quanto melhor é a comunicação, melhor as pessoas trabalham, mais valor elas geram. E, no fim das contas, a gente sabe que uma boa experiência de trabalho, uma boa experiência de comunicação, se eu consigo fluir dentro da minha empresa, eu consigo trabalhar melhor e depois, no fim do dia, eu até chego em casa mais feliz também, porque o meu dia de trabalho fluiu, eu consegui resolver as coisas que eu tinha que resolver. A comunicação é muito sobre resolver problemas e é isso que a gente tenta fazer, é isso que a gente faz no dia a dia junto com os nossos clientes, onde a gente já conecta mais de 120 mil pessoas através da nossa plataforma, que é uma plataforma bem legal.
Acho que é bem interessante tu falar um pouco mais do contexto do Social Base. Eu queria aproveitar e conectar também essa visão da tua experiência, né, quando tu integrastes ali a Conta Azul e também a própria Social Base agora mais recentemente, tu acompanhou muito o estágio de desenvolvimento dessas empresas, né, processo de escala e desenvolvimento que tem algumas particularidades que a gente fala com relação ao que investir, onde investir, como investir em marketing de comunicação quando está numa empresa em estágio ou mais inicial ou em estágio de crescimento mais acelerado num contexto de uma startup, né, uma startup B2B também. Queria que tu falasse um pouco, né, conectando com as duas experiências com Conta Azul, onde que tu era responsável também pela questão de branding, né, eu queria que tu falasse um pouco de como é que foi isso para ti. Poxa, legal. Cara, eu tive bastante aprendizado, assim, nesse sentido. Inclusive, atualmente eu colaboro com outras empresas de Israel, do México, da Dinamarca, onde eu faço algumas mentorias, consultorias para eles, porque não importa muito a cultura, não importa muito o segmento, não importa muito o tanto de grana que essas empresas têm, tem uma coisa que é muito comum, independentemente do contexto, que é a grande dificuldade de conseguir efetivamente conectar a sua proposta de valor ou explicar, fazer com que as pessoas entendam como que uma solução específica de tecnologia gera valor. Então, se a gente parar para pensar, muitas das nossas grandes necessidades de hoje, no passado, não eram coisas que realmente a gente pensava que um dia a gente iria precisar. Sei lá, um exemplo bem banal, Netflix. Poxa, há alguns poucos anos atrás, era super ok viver sem Netflix. Ou era super ok viver sem o iPhone ou Wi-Fi. A gente nem sabia que era tão bom, né? Então, depois que você conhece algumas soluções, alguns produtos, você não quer mais ficar sem aquilo. E essa que é a grande dificuldade, é você conseguir tangibilizar num produto de tecnologia uma proposta de valor que ela não seja simplesmente única, mas que ela seja realmente conectada com as necessidades das pessoas reais que estão tentando resolver problemas reais. E nesse sentido, eu gostei muito da expressão narrativas corporativas, porque tem bastante a ver com isso. E tem bastante a ver também com como você constrói produtos. Então, se eu estou criando uma história, uma narrativa, um posicionamento que faz uma promessa para o mercado, como que eu vou... no branding a gente chama isso de proof points, né? Então, como eu provo, depois que eu fiz essa promessa, como que eu provo, na linha do argumento mesmo, que eu posso cumprir essa promessa? Que evidências que eu posso dar? Porque a partir daí, então, a pessoa vai começar a experimentar o meu produto, vai começar a conversar um pouco mais comigo, conhecer o que eu faço, e ela vai poder avaliar se isso que eu prometi é possível de ser entregue ou não. Então, pode parecer simples, e é simples de falar, porque é basicamente um trabalho de você garantir para as pessoas, de provar para elas e dar segurança de que, em troca do tempo e do dinheiro que elas investem na sua solução, você vai ser capaz de realmente cumprir a promessa que você está fazendo. Promessa que atraiu, né? Que foi forte bastante para atrair a atenção de alguém. Então, isso é simples de entender, mas é muito complexo de executar. O iFood é um case de sucesso nesse sentido. Eu acompanhei a trajetória do iFood desde a época antes do Porchat, né? Eu tive a oportunidade de conhecer bastante a construção de sua solução e o quanto que cresceu depois do Porchat, por exemplo, daquela propagandinha que foi genial, extremamente simples, mas um divisor de águas na história da empresa, um baita case. E também conheço um pouquinho dos desafios da Nelway, e pegando esses dois cenários, eu consigo me colocar no lugar de quem tem o desafio de vender essas soluções, porque hoje, quando você vê um case de sucesso funcionando, a gente não tem muita ideia dos tamanhos dos tombos que as pessoas levaram para chegar até aí. E eu tenho certeza absoluta de que parte significativa do sucesso passa por provar para as pessoas que você consegue realmente ajudá-las a resolver um problema real que elas enfrentam no dia a dia, né? E tudo que eu aprendi e que eu consegui coletar de resultados até então tem muita conexão com esse simples conceito. Eu acho que isso, então, seria uma base para a gente conversar sobre onde investir em marketing e comunicação. Seria, basicamente, entender qual é a promessa específica que você tem que fazer e como que você mostra para as pessoas, com evidências concretas, que é possível que essa promessa seja cumprida. Mais ou menos por aí.
Legal, Camacho. Eu queria já conectar com a Eliane para falar um pouco sobre essa visão de ferramentas, né, para a gente fazer um processo de construção de marca, o que o iFood... e eu acho que tem uma questão também, quando eu vejo o iFood, a visão da arquitetura de marca. A gente falasse muito no início o contexto, né, dos stakeholders da iFood como um todo, mas a iFood também está dentro de um conglomerado de empresas que é a Movile como um todo, né, e tem essa comunicação como um todo, né. Então, dentro de ferramentas para esse fortalecimento de marca, quais são as ferramentas que o iFood prioriza e talvez quais ferramentas que tu recomendaria, assim, para uma empresa que está num processo de construção, que quer ser, talvez, o próximo unicórnio, numa visão que nós temos várias pessoas que estão nos assistindo aqui que têm essa visão com relação a startup, a escalada de crescimento. Quais são as ferramentas para fortalecimento de marca que você acredita que sejam mais eficazes, assim, no processo de construção de escalada de um negócio? Tá no mudo, Eliane. Só colaborando um pouco com o último ponto colocado, desculpa, é o Camacho, né? Eu vou muito pelo sobrenome, em relação à questão de problemas reais, né? Então, quando eu olho para o iFood, apesar de ter pouco tempo e acompanhando também essa trajetória, como ele bem colocou, aquele início em que a gente fez aquele trade-off, né? Que tinha a Judite falando aquele perrengue de ter que pedir a comida, e a gente vem, de fato, com uma solução tecnológica, primeiro para democratizar, porque você dá acesso para que mais pessoas consigam fazer aquilo de uma maneira simples, e para atender uma necessidade, um potencial mercado, que muitas das vezes tem isso também, né? A gente ainda não sabe, não tem muita clareza desse potencial grande de um mercado, aí falando... sobre a visão de muitas startups que começam, enfim, fazem todo um estudo, se baseiam em dados, mas muitas das vezes não se tem essa grande noção do potencial. Se a gente pensar, o delivery de alimentação, ele é relativamente novo, e a gente tem aqui alguns, né, top trends do mercado. O iFood, ele é um dos líderes desse mercado, e a gente criou um novo segmento, né? Então, isso também é muito interessante. A gente mudou a forma como as pessoas se relacionam com a comida. Então, quando eu vejo a questão de promessa de marca, ela tem muito mais a ver do que a experiência que o teu serviço oferece do que apenas o produto em si. Então, quando eu peço uma comida, tem toda uma experiência por trás, né? Pedir a comida, pedir o serviço, parece que é algo muito simples, mas a experiência que eu vou ter depois, eu acho que esse também é um ponto interessante quando a gente pensa que soluções eu posso trazer para resolver problemas que as pessoas têm, mas que tenha, no final do dia, uma experiência que vá além da oferta do produto, né? Quando você falar de ferramentas de marca, aí um pouco também da minha experiência pelas outras empresas que eu passei, que eu tive a oportunidade de participar ou de liderar alguns projetos nesse sentido. Acho que primeiro é a gente ter clareza de qual é o meu posicionamento como marca, né? Qual é o posicionamento dessa empresa? É ele que dita como é que você vai construir toda a sua comunicação, seu relacionamento, engajamento com o seu público. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é você ter muito claro quais são os atributos da sua marca. Na minha visão, quando a gente fala de empresas de tecnologia, acho que inovação, né, esse é um atributo que está dado, então não faz parte. Mas quais são os outros atributos? Para uma empresa, de repente, de tecnologia que está começando, sustentabilidade pode ser um atributo desta marca, né? Para grandes empresas, isso já faz parte do processo da companhia. Então, acho que o primeiro ponto é entender qual é o propósito, o segundo, quais são os atributos e como eu vou materializar esses atributos por meio de ferramentas. Então, e aí você já entra realmente no papel da comunicação que vai apoiar. Hoje a gente tem diversas novas propriedades de mídia, então quando a gente fala de um site institucional, me parece que é algo já muito natural, mas se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, nem todas as empresas têm um bom site institucional ou fazem um bom uso dele, com todo o potencial que ele traz. Então, por exemplo, hoje você pode trazer um cast para o teu site, você pode criar um podcast e inserir ele dentro do seu site. É uma nova forma, é uma nova ferramenta de comunicação. A gente já tem aí as tradicionais newsletters que elas são conhecidas, mas como que você pode trazer inovação para esse conteúdo, usando muito mais um conceito de digital por meio de vídeo, por meio de uma outra linguagem, para você dar uma roupagem. Então, na minha visão, você define o seu propósito de marca, os seus atributos e quais são as suas propriedades de mídia. Então, aí tem algumas propriedades que estão muito ligadas ao digital e hoje cada vez mais em função do cenário que a gente vê,
mas tem algumas outras que estão muito relacionadas com a experiência que você também oferece para o seu cliente. Então, se você é uma empresa de serviço, de repente você pode promover uma experiência tão bacana que ela não é online, que ela é offline, que você vai ter um buzz tão grande online, né, no dígito com aquele seu consumidor. Então, existem diferentes tipos de ferramentas, mas elas precisam se adequar, né, ao propósito que a empresa tem e como que ela quer se comunicar com seus consumidores. Legal. Raquel, eu queria conectar com isso também um pouco nessa tua visão. Você já comentou um pouco lá no início, né, de quais são as ferramentas que hoje a ANEL utiliza, mas olhando para essa questão de fortalecimento de marca, né, quais são as principais ferramentas, principalmente da gerência da qual tu está responsável, que vocês priorizam e que tu recomendarias, né, numa escalada de uma startup, por exemplo? Depende muito, acho que no nosso caso da ANEL, né, da minha gerência, como eu falei, a gente trabalha muito com o objetivo, né, de comunicação institucional, né, de trabalhar o branding da marca e também de geração de lead, né. Então, se o objetivo for gerar negócios através de conteúdo, né, eu acho que o blog ainda é fundamental, né, fazer uma boa estratégia de SEO, buscar esse conhecimento específico, né, para ranquear bem no Google e conseguir negócios através de conteúdo. Mas aqui, já que a gente está falando mais de comunicação corporativa, né, além do website, né, como ele falou, que é essencial e muitas vezes as pessoas não aproveitam, né, o seu potencial, o próprio podcast, a gente começou na ANEL esse semestre também, essa estratégia que está indo super bem, porque é um conteúdo, é um bate-papo, igual a gente está tendo aqui agora, que muitas vezes a gente pode falar sobre solução, a gente pode falar um pouco mais técnico, a gente pode falar de um setor específico, então é um formato que funciona muito bem, muito fácil de consumir também, então às vezes a gente coloca um blog post enorme no site que a pessoa vai ter que se dedicar, né, fazer uma leitura mais demorada. O podcast é um conteúdo muito fácil de ser consumido, então a gente está explorando bastante. Redes sociais, claro, então, mesmo para marcas B2B, né, que o alcance não é tão grande quanto um iFood, né, que fala direto com o consumidor, que você cria aquela conexão muito forte com a marca, né, mas no B2C também é possível, no B2B também é possível criar muito, muito fortemente essa conexão. É importante hoje, cada vez mais, né, as pessoas estão preocupadas em se conectar com empresas de marcas fortes, né, de valores concretos, realmente, então a gente traz isso da cultura também, embora seja uma empresa B2B, a gente também trabalha muito essa questão da cultura, dos valores da marca. Para a rede social, para isso, rede social eu acho que é a melhor ferramenta ainda, a gente tem um alcance muito bacana, muito vídeo, né, então hoje a gente está numa época que as pessoas gostam muito de consumir vídeo, a gente trabalha isso bastante também. Então, acho que é arriscar um pouco de tudo, mas claro que cada um tem um custo aí de produção, né? Eu acho que o podcast pode ter um retorno bom, um custo bom para as empresas que estão começando, né? Não é algo tão difícil de ser produzido quanto um vídeo, por exemplo, que requer um investimento muito maior, né? E as redes sociais, desde que planejadas, né, bem executadas, acho que todo post, eu até brinco isso na ANEL, e assim, às vezes parece a coisa mais fácil é fazer um post, mas, meu Deus, é o que pode dar o maior problema da vida, é um post, porque todo mundo vê, né, a pessoa está ali almoçando, vê, se não gosta, já fala, como assim, que post é esse? Então, o planejamento de redes sociais, ele tem que ser muito, muito bem focado, bem planejado, tem que saber com quem você quer falar, qual é o objetivo daquele post, né, nunca postar por postar, mas para quem está começando, eu acho que também tem que explorar bastante. Legal, Raquel. Bom, sim, eu vou fazer a última pergunta para ti, porque assim, a gente já está quase com o tempo estourado no nosso papo de 40 minutos, passa muito rápido, e eu queria conectar um pouco nessa visão, Camacho, de ferramentas, né, e conectar também. Eu queria depois fazer uma pergunta final com relação à marca empregadora. A Raquel falou um pouco sobre essa visão de comunicação de marca. Eu acho que marca empregadora é uma coisa também que as empresas de tecnologia têm uma necessidade muito grande de profissionais, de atrair talentos, de comunicar propósito. Então, eu queria que tu falasse de ferramentas e já conectasse com essa visão de marca empregadora também como ativo. E vai ser a última pergunta para a gente finalizar no tempo que o pessoal da CAT nos deu aqui. Legal. Cara, nesse nosso mundo, cada dia tem uma ferramenta nova. Algumas fazem muito sentido por muito tempo, outras fazem muito sentido por um pouco período de tempo, depois você tem que abandonar. Enfim, tem ferramenta propriamente dita, a gente tem uma gama muito grande de opções. Mas existem algumas ferramentas que elas são eternas. E eu aprendi uma coisa muito legal trabalhando com branding e comunicação,
que a nossa principal ferramenta é uma coisa que a gente já nasce com ela, que é a nossa capacidade de escutar. Então, toda vez que a gente para ouvir o nosso consumidor, ouvir o nosso cliente, a gente tem uma expressão em vendas que chama lead lost. Cara, quantas vezes você parou para ouvir uma ligação de um vendedor com um lead que não comprou de você? Quantas vezes você pegou o telefone para ligar para ele? Cara, por que tu não comprou de mim? Onde não fui bom o bastante? Né? Toda vez que a gente para ouvir, a gente aprende. Quando a gente aprende, a gente consegue transformar esse conhecimento em teses e hipóteses. E isso construir teses é uma outra ferramenta fundamental para o crescimento de qualquer empresa. Você constrói teses e a partir delas tem uma terceira ferramenta que é a cultura dos testes. A gente tem que estar disposto a testar tudo, a gente tem que entender que realmente, definitivamente, sem sombra de dúvidas, alguma coisa vai mudar da noite para o dia. Esses dias eu mandei um áudio pro Lócio, desesperado. Pensa num cara desesperado. Lócio, me ajuda, pelo amor de Deus. Parei de converter, não tá vindo lead nenhum. Cara, não sei, cara, me ajuda, não tô enxergando. Depois eu fui descobrir, foi uma versão do Chrome que foi atualizada, e essa versão do Chrome quebrou um item específico, uma parte bem importante da principal ferramenta de conversão e geração de demanda que eu tinha nos meus canais digitais, e simplesmente parou de funcionar. Tu deve se lembrar desse dia, né? Eu tava claro. sem dormir. E quando a gente consegue concatenar essas coisas todas e testar hipóteses a partir do que a gente escuta, né, a gente tem bastante agilidade para trabalhar. E uma outra ferramenta muito importante é o nosso próprio produto. Então, quanto mais as pessoas puderem experimentar o produto, coletar o valor que ele gera para o nosso dia a dia, antes de ter uma relação que envolva alguma moeda de troca, melhor. Então, existe até uma disciplina, eu tenho me especializado nisso, tenho feito muitos trabalhos no Brasil e com outras empresas também, além da Social Base, na área de Product-Led Growth, que é o crescimento arquitetado a partir da experiência com o produto, em algum tipo de... Enfim, existem vários jeitos de fazer isso. Então, o próprio produto e a experiência que as pessoas têm dele, isso também é uma ferramenta muito válida para construir o crescimento das empresas. Obviamente que isso tudo é feito por pessoas, e aí isso tem muito a ver com o capital humano, onde é tão importante quanto atrair e reter boas pessoas, é importante conseguir mantê-las. E o que é uma boa pessoa? Acho que é legal, essa pergunta é uma pergunta válida. Uma boa pessoa não é um juízo de valor, eu, Camacho, acho que uma pessoa é boa, uma pessoa é ruim. Uma boa pessoa é uma pessoa que tem um bom fit com a sua cultura, ou seja, a pessoa se encaixa com a cultura daquela empresa, as coisas funcionam, e além de se encaixar com a cultura da sua empresa, ela produz bons resultados, ela consegue chegar na meta. Então, isso é uma coisa bem contextual e bem específica. E dentre todos os fatores que impactam isso, a comunicação é um fator importante. Então, da mesma forma que a gente conta boas histórias para os nossos clientes, entrega boas histórias para os nossos clientes, a gente também tem que fazer com que as pessoas venham para o trabalho desculpa a expressão, mas não vou usar essa expressão, com cada dia mais felicidade, com cada dia mais empolgação por estar trabalhando e ajudando os outros a resolverem problemas, né? Legal, então, Camacho. Desculpa, nós estamos com um tempo quase estourado, eu queria ouvir a Eliane e também a Raquel com relação à questão de marca empregadora, né, conectando com esse tema que tu colocaste, a importância das pessoas, e quais são os desafios quando a gente pensa em comunicação para a marca empregadora em dois estágios, né, o estágio do iFood, já com uma marca super consolidada, mas que tem que atrair talentos para poder dar sequência ao negócio, e da Anel aí também, né, o desafio de atrair talento e utilizar estratégias de marca empregadora. 30 segundos para cada uma, para a gente conseguir finalizar no tempo, desculpa. Eliane, pode falar? Tá no mudo agora, desculpa. 30 segundos. Bem, eu acho que o Camacho colocou muito bem sobre a questão do fit, né, cultural e a capacidade que as pessoas têm de trazerem resultados. Falando um pouco de iFood, né, eu quando cheguei no iFood, assim, fui extremamente impactada mesmo com essa cultura realmente de employer branding, que é muito forte e ela é genuína e eu acho que essa construção ela só acontece porque, de fato, os valores da companhia estão alinhados com o que as pessoas buscam e quando elas chegam na companhia, aquela promessa
que o iFood fez para ela no momento em que ela, né, foi contatada, ela é verdadeira, e eu posso falar realmente nisso com sinceridade. Então, para mim, eu acho que tudo começa dentro de casa, porque o colaborador, ele faz o advocacy da sua marca, né, para o bem e para o mal. Então, eu acho que é um desafio realmente das empresas manter isto acontecendo, e eu acho que é uma bela oportunidade para milhares de empresas que ainda não sabem trabalhar o Employer Brand. E ele traz muito valor e ajuda exponencialmente nos resultados que a companhia tem, né, para dentro e para fora. Legal, Eliane. Raquel, marca empregadora. Não, falar rapidinho. Então, assim, na Nelway a gente está começando a estruturar realmente um projeto para isso, mas nem é a nossa área de marketing, começa em GG, né, que é agente de gestão, mas, assim, tem toda uma estrutura agora envolvendo marca empregadora, né, alguns processos muito novos, mas essa questão da cultura, de levar isso para fora, isso sempre existiu, né, e na Nelway a gente tem uma cultura muito, muito forte também. Eu acho impressionante como empresas de tecnologia costumam ter essa cultura muito forte, né? E esses valores são muito latentes, né? De inovação, de cultura colaborativa, nada ali sai sozinho. Então, a gente está se comunicando o tempo inteiro no Slack, ali conversando com o time de tecnologia, time de GG, os advogados. É uma construção muito conjunta e esses valores são muito presentes no dia a dia. Então, uma cultura muito transparente, muito aberta, o contato direto ali com o CEO. Então, a gente levar isso para fora acaba sendo muito natural. É uma empresa que as pessoas têm muito orgulho de pertencer, isso é muito real, então a gente percebe isso no dia a dia e quando a gente leva isso para fora, é um processo super natural, a gente leva esses valores que são reconhecidos mesmo dentro da empresa, né, e as pessoas, é muito comum a gente escutar o feedback de quem está chegando, falar, nossa, eu senti no processo, né, quando eu estava ali na entrevista, eu sentia isso, mas na hora que eu cheguei, eu falei, nossa, é ainda mais legal, realmente corresponde àquela minha expectativa. Então, acho que o trabalho de marca empregadora passa por aí, né? E sendo real, não tem como não dar certo, eu acho que é isso. Muito bom, pessoal. A gente vai finalizando por aqui. Agradecer muito a Eliane, a Raquel e o Camacho por estarem com a gente aqui conversando no Case Startup Summit. Aproveitem bastante o evento, pessoal. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.